profissionais da imprensa, empresas de comunicação e representantes da sociedade civil concordam que a polícia tem sido a maior responsável pela violência nas manifestações. Mas afinal, o que o governo tem feito para mudar o comportamento dos policiais? Muitas vezes o foco fica voltado à atuação da polícia militar, que teria sido ruim, mas se a gente fizer um paralelo com outros países, a gente teve no dia que tivemos mais manifestantes no país, tivemos 1 milhão de pessoas nas ruas, 44 prédios públicos invadidos, 65 mil policiais militares atuando, e a gente não teve uma morte. Poucos dias depois, no Egito, a gente abriu o dia com 40 pessoas mortas. Agora, na Venezuela, já superaram, se eu não estou enganado, mais de 35 mortos nos conflitos. É evidente que a gente tem que acertar muita coisa. A Secretaria Nacional e o Ministério da Justiça têm trabalhado, junto com a Secretaria de Reforma do Judiciário, junto com o Conselho Nacional do Ministério Público, para que as corregedorias possam atuar, para que a gente tenha a corregedoria próxima ao local das manifestações, para que possa receber as denúncias. As sugestões que a gente tem, de uma forma bem objetiva, são as seguintes. Primeiro, que sejam adotadas as medidas cabíveis com o objetivo de facilitar e agilizar a compra de equipamentos de proteção para os profissionais de imprensa, né? Coletes balísticos e outros tipos de dispositivos resistentes a tiros, eles só podem ser adquiridos com a anuência dos órgãos federais de segurança, né? É um processo muito lento e altamente burocratizado. Uma segunda questão, que se promova o treinamento das forças policiais de maneira a habilitá-las para a proteção dos jornalistas e de seu material de trabalho, câmeras e máquinas fotográficas, por exemplo, assim como dos veículos empregados nas reportagens. Um terceiro ponto, e isso foi prometido, a gente imagina que isso vai vir, é muito importante, pelo Ministério da Justiça, a definição de um protocolo de atuação das polícias militares, né, que haja um protocolo nacional, vamos dizer assim, né, para que as forças policiais, nas manifestações populares, atuem da melhor forma, né? Nessa mesma linha, simulação de manifestações em Brasília aconteceu, que isso seja feito em outras capitais, com o objetivo de difundir entre os profissionais de imprensa as formas mais seguras de cobrir os eventos e que envolvam alguma situação de risco. E para que os oficiais que comandam as unidades policiais, por sua vez, se familiarizem com a atuação das equipes de reportagem. Isso é muito importante. E, por fim, que se possam promover encontros e workshops, eu sei que isso está na agenda do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, entre oficiais das polícias e profissionais de imprensa, para que ambos tenham a compreensão mais adequada das condições operacionais de cada um nessas manifestações e em eventos potencialmente conflitivos, né? Após, principalmente, aquela grande manifestação em junho, os próprios comandantes das polícias militares procuraram o ministro da Justiça para que a gente pudesse ter um grupo de estudo para avaliar o que aconteceu e propor a criação de um protocolo nacional de atuação das polícias. O ministro, ele adotou 3 eixos, buscou 3 eixos para poder discutir a questão dos movimentos sociais, das manifestações e das manifestações violentas. O primeiro, com esse grupo de trabalho, que definiu um protocolo mínimo de atuação das polícias, definindo essa questão da identificação, se o policial tem ou não que estar identificado, ele tem que estar identificado, dotando ele de equipamentos que ele teria que utilizar. Um deles, por exemplo, que está previsto lá, é que ele esteja utilizando uma câmera em que vai estar filmando não só a ação dos manifestantes, mas a própria atuação dele naquele evento. Um segundo eixo foi uma discussão de propostas de alteração legislativa, não sob a ótica de tornar crime ou criar um novo tipo penal para as manifestações, mas que a gente pudesse ter algum tipo de qualificação por exemplo, no crime de dano, e isso está sendo discutido, para que a atuação da polícia, Ministério Público e Judiciário pudesse atender a necessidade daquilo que a gente viu acontecer no país inteiro. E o terceiro eixo
foi a criação de um grupo de trabalho para discutir a segurança dos profissionais de comunicação. Quando a gente fala em garantir a segurança, não é plena, porque a gente sabe que ele está no movimento, que pode ocorrer um conflito, mas ele tem que ter o mínimo de proteção e isso tem que estar pactuado. Esse grupo de trabalho, ele foi dividido com 2 reuniões e um exercício simulado que aconteceu nesse final de semana. 70 jornalistas participaram de um exercício junto com a Força Nacional de Segurança Pública, no modelo de imersão. Então, eles ficaram 2 dias inteiros trabalhando situações que envolvem manifestação, gerenciamento de crise, que isso produza um documento e que esse documento seja feito na forma de uma cartilha a ser distribuída não só para os profissionais de comunicação, mas para os profissionais de segurança pública, porque eles também precisam entender como é a atuação da imprensa. Isso é feito no mundo inteiro. Esse protocolo, esse GT foi construído sob a ótica de protocolos da ONU, da Unesco. Não foi algo que foi simplesmente pensado na secretaria, algo militarizado, algo nesse sentido. E foi amplamente debatido. Então, a gente vai ter uma nova reunião e esse documento a gente espera que esteja pronto, essa cartilha, já para a Copa do Mundo, já para todas as manifestações que vão ocorrer daqui para frente. E, além disso, o que ocorre normalmente por exemplo, um cinegrafista, ele vem ocorrendo dele ir para essas coberturas isolado, sozinho. Quer dizer, é preciso que a equipe de reportagem esteja completa, com o repórter, com o cinegrafista, com o auxiliar e com o motorista com curso de direção defensiva. Quer dizer, em várias situações ocorrem em que apenas o cinegrafista ou o fotógrafo está abandonado no conflito. Questão que também nós consideramos que seja importante é a federalização da investigação dos crimes contra os jornalistas. Nós temos acompanhado no país a falta de apuração de crimes contra jornalistas. Então, é preciso, há um projeto de lei tramitando na Câmara para federalizar a investigação dos crimes. Porque o que ocorre? O jornalista é assassinado, a polícia militar local não engaveta o processo e não se tem uma solução. Que esse caso passe a ser investigado pela Polícia Federal, para tirar a investigação daquele poder local, que às vezes tem o envolvimento ou de policiais militares, ou do empresariado local, ou do comandante político daquela localidade onde acontece o crime. Em vários movimentos onde se discute violação de direitos humanos, sempre aparece a ideia da federalização. A tal ponto que, se formos federalizar todos esses casos, vamos cair no mesmo problema que temos hoje. Então, a federalização tem que ser feita em casos concretos em que você verifique realmente a impossibilidade da polícia, do Ministério Público e dos juízes de atuarem de forma independente e imparcial. E, por final, é importante um observatório da violência contra comunicadores, porque a divulgação desses crimes é fundamental para que a sociedade tome conhecimento e para que haja uma reação a esse tipo de agressão que vem ocorrendo no país. Protestos violentos podem ser enquadrados como terrorismo? Você vai ver a seguir. Tem um certo estripido midiático também de tratar os manifestantes todos como terroristas.